vamos ao episódio de hoje. E agora, nós vamos falar de algo que já para começar bem o ano. Vamos tentar entender aqui como é que está essa tal de ciência, tão falada nos últimos tempos, mas por trás do marketing de influência. E vamos olhar o caso do BBB 22, que está, como de hábito, em todas as bocas, e ouvidos, e olhos. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, como base para a nossa conversa, em dois estudos. Né? Um ligado aos direcionadores, que é um estudo do Stilling, e um também que está ligado na matéria do meio e mensagem. Vamos explicar melhor isso aqui daqui a pouco. Vamos começar, então. Lilian, dá o pontapé inicial, por favor. Então, devo começar falando que eu também adoro BBB, detesto sommelier de audiência de TV, sabe? Ai, não pode assistir isso, porque isso não é alta cultura e tal. Não, assista o BBB se você gosta, eu gosto muito. Não assisto mais por falta de tempo. Mas, não assisto, mas acompanho tudo pelas redes sociais. Sei de tudo que está acontecendo. E eu acho que isso é uma dúvida grande de muitas pessoas, né? Como que a Globo ou as marcas ganham dinheiro, entre aspas, se as pessoas não estão mais assistindo o Big Brother quando ele passa na televisão ou mesmo depois, pelo streaming, né, da Globo no Globoplay. Como que acontece essa relação com o programa e com as marcas? Eu tenho sentido que é uma dúvida grande disso. E do outro lado, do lado de ciência de dados, né, existe uma oportunidade muito grande de você entender o comportamento das pessoas por meio dos dados que são gerados nas redes, na internet, né? Comentando sobre o Big Brother. Então, eu acho que isso é algo que esses dois estudos aí que a gente colocou para discussão trazem para esse episódio. Um estudo é do Stilling, né? E o outro saiu no meio mensagem, mas a consultoria que fez foi a Illumio. Legal, essa é a pergunta, você falou um negócio interessante, né? As pessoas não estão mais assistindo ou não assistiam tanto quanto antes, diretamente da TV ou depois no streaming, etc. Que, aliás, é um fenômeno que está acontecendo em qualquer coisa de TV, né? Está tudo caindo, o pessoal está indo para outro mundo. Eu tenho visto muita coisa sobre BBB nas redes sociais, né? Tem vários canais de YouTube comentando de tudo que é tipo, e em todos os lugares. Então, houve essa migração mesmo para forte, a gente pode dizer atualmente, para esses novos meios, essas novas mídias? Houve sim, porque o conteúdo hoje ele é gerado assincronamente, né? Então, está acontecendo lá ao vivo, tem o pay-per-view, tem gente que está assistindo ao vivo o que está acontecendo lá. E acompanha ao vivo alguns pontos interessantes, como o paredão. O paredão de terça-feira realmente tem uma audiência maior do que todos os outros episódios do programa em outros dias da semana, né? Porque tem o fator novidade, né? O que é que vai acontecer? Eu quero saber, então é um cliffhanger, né? Um gancho que te puxa ali. Mas fora disso, as pessoas têm aqueles que se chama micromomentos, né? Que são aqueles momentos no qual você está entre um compromisso e outro e precisa preencher o seu tempo. Eu gosto muito de comparar como era antes da internet, né? Então, quando a gente pegava ônibus, quando não existia internet nenhuma, a única coisa que tinha para fazer era ler. Ou ler livro, ou ler jornal, ou ler revista. E você via todo mundo com jornal ou revista lendo, né? Hoje, as pessoas esperam esse momento para assistir o Big Brother, para fazer um curso, para fazer, ou ler livro, mas não vai ler livro no físico, né? Vai ler no Kindle, no celular e tal. E é por isso que as pessoas se interagem, engajam com esse conteúdo nesses micromomentos, né? E aí faz sentido gerar o que se chama entre os profissionais de shorts, né? O YouTube até lançou o shorts, que é um tipo de TikTok, né? No qual tem um trechinho do programa e você vai interagindo com aquilo. É como se fosse a gente também que é mais velho lembra disso, né? Melhores momentos. Ninguém fala mais isso, né? Mas é os melhores momentos. E isso é visto por meio das redes sociais e das redes sociais de mensageria também, que é o estudo da Illumio, né?
que as pessoas estão comentando o programa dentro dos grupos de WhatsApp e Telegram, né? E estão compartilhando vídeos, né? Porque é como se eu falasse assim, eu vi um negócio legal. O Marcos sabe disso, a gente fica trocando mensagem curta direto pelo WhatsApp, falando assim, li um artigo legal, leia isso, olha isso aqui, depois você lê, né? Ou te dedico. É assim também no Big Brother, e é assim que as pessoas... Pensa que é como a gente se juntava para assistir Jornal Nacional ou novela à noite, antes da internet. A gente está junto hoje na internet, assistindo ou consumindo esse conteúdo, mas é tudo de forma assíncrona. Legal. Posso só fazer um complemento? Pode falar, pessoal. Cara, Big Brother, eu acho que todo professor de marketing deveria assistir Big Brother para entender o poder de mídia, do mesmo jeito que deveria entender o que é o Super Bowl. Tem que entender qual é a parada do negócio e por que faz tanto sucesso. Pode até não gostar do produto, mas precisa entender por que faz tanto sucesso. E aí, no caso do Big Brother, ele se vincula à nossa cultura, cara. Qual que é a nossa cultura? A gente é curioso por natureza. A gente é curioso. Então, assim, lá, quando eu era mais novo, na década de 90, não existia mídia social, as pessoas compravam caras para saber como é que era a vida particular do famoso. O cara queria saber como é que era a casa daquele famoso. Ele saía lá na Caras. Não sei, fulaninho abre as portas da sua casa. Fala, nossa! Só que agora, no Big Brother, é em tempo real. E aí é uma jogada de mestre, os famosos estão lá, então, sei lá, eu acho barato, né? Então tem lá o ator da Globo que é casado com a Musa Fit. E aí o cara, como ele é casado com a Musa Fit, ela não gosta que ele coma pão, por exemplo. O cara entrou na casa, ele destruiu. Assim, em 3 horas de festa, ele comeu 3 pratadas, comeu pão e tal. E aí, qual que é a pegada do Big Brother que eu acho extremamente interessante? Isso vira conteúdo, isso vira mídia ganhada, porque as pessoas comentam sobre isso no Twitter. Então, às vezes, você vê 5 minutos do programa naquele dia, mas você consome 30 minutos de conteúdo derivado do Big Brother em outras mídias e compartilha aquilo. Então, eu acho um barato. Assim, tá na nossa cultura, fura a bolha, sabe? E atravessa qualquer geração, qualquer idade, qualquer classe social. Tá todo mundo falando sobre isso, né? Então, esse é o poder do Big Brother. Se eu precisasse resumir o poder do Big Brother, eu conseguia, assim, resumir pelo menos uma parte. Por que faz tanto sucesso? Por que todo mundo fala sobre isso? Por que gera interesse? Né? Então, eu vou deixar esse comentário, depois eu vou voltar, mas talvez isso seja uma resposta de uma visão mercadológica e uma visão comportamental nossa, uma característica nossa. Assim, os ingleses também, né, são curiosos, todo mundo é curioso. Eles querem saber a vida, como é que foi o casamento lá, da Kate com o cara. A gente também é assim, a gente quer ver 24 horas lá na casa como é que é o relacionamento do neto do Silvio Santos com o Silvio Santos. Uma coisa mais boba, né? Mas assim, a gente como a gente, mas a gente quer saber como é que é. Deixa Quando eu você só... fala em fura... Fala. Desculpa, só para complementar a fala do Marcos aqui, trazer minha parte cognitiva de neuro, né? Isso que a gente está falando de fofoca, né? É uma das hipóteses para o surgimento da inteligência humana, tá? A inteligência do jeito que ela é, o QI, o fator G, uma das hipóteses é que a gente ganhou capacidade cognitiva por causa das interações sociais, e a capacidade de comentar sobre uns e outros do nosso círculo social, tá? E voltando a falando de fofoca, Big Brother e tabloide inglês e tal, a fofoca é um universal humano. Então, quando alguém fala assim, só no Brasil não, no mundo inteiro, toda a sociedade tem fofoca, tá? Não existe uma sociedade sem fofoca. É um universal humano, tá? Uma pergunta, quando vocês falaram aí fura a bolha, dá para elaborar um pouquinho mais que bolha? Ou que bolhas? E por quê? Fura? Bom, vou começar. Vou dar um exemplo de um participante atual, né? Assim, Jade Picon. Eu sabia quem era ela, por saber que ela é um fenômeno das redes sociais, né? Mas muita gente não sabe.
quem ela é. Outro dia eu estava conversando com um influenciador no Instagram sobre o Big Brother. Eu sigo essa pessoa, ele é, assim, tem uns conteúdos muito interessantes, né? Inclusive para divulgar, assim, o nome dele é João Pedro, uma pessoa que eu acho fantástica, é jovem, inteligente e tal. E a gente estava falando exatamente sobre fura bolha. Ele falou: eu estava passeando lá com o meu cachorro e fui comprar, sei lá, alguma coisa, e a vendedora estava falando do Big Brother, falou: eu não sei quem é essa tal de Jade Picou, né? Eu tenho interesse em saber quem ela é, por que ela tem tantos seguidores. Acabou de furar uma bolha. Se a gente pensar em termos de marketing, essa mulher ela não faz parte do mercado-alvo, né, da Jade Picon, mas ela está sendo influenciada a partir do momento que essa pessoa famosa entra no Big Brother, né? Então, assim, fura bolha porque atravessa todas as camadas sociais e tem uma coisa que eu acho extremamente... assim, vou usar a palavra educativa, né, do Big Brother, mas o Big Brother consegue conversar com várias camadas da sociedade sobre temas polêmicos que não há política pública, não há política de sensibilização que consiga fazer. Não há. Então, sei lá... Só tem outro assunto da semana aí que furou isso, a cratera aqui em São Paulo, né? É verdade. Mas, assim, racismo estrutural. Né? Então, se você vai falar sobre racismo estrutural, que é um tema de debate na sociedade, se você vou aqui fazer uma palestra sobre racismo estrutural, muita gente vai, não vou assistir, vai achar enfadonho. O Big Brother bota isso na mesa, por fatos que acontecem lá dentro. Isso vira pauta dos programas de televisão. As pessoas discutem sobre isso na roda. Eu acho que acontece, eu acho que não acontece. Então, assim, prestem atenção no que eu vou falar. Eu não estou comentando se está certo, se está errado, né? Mas, assim, entra na boca do povo. As pessoas discutem e as pessoas falam sobre isso. Então, fura a bolha total, né? As pessoas começam a comentar sobre isso. Então, isso eu acho fantástico no Big Brother, porque eu olho, eu acho que é o único produto de mídia do Brasil atualmente que eu consiga imaginar e consegue furar as bolhas dessa maneira e consegue atravessar todas as mídias sociais, todas as camadas sociais, todas as classes sociais. Essa é a minha visão particular. Né? Agora, não preciso testar essa hipótese, mas enfim. Tá, fura a bolha, mas, como você falou, as pessoas começam a debater ou brigar de acordo com os temas que aparecem lá, mas o resultado desse debate e briga é qual? Em geral, não dá em nada. Brigam, mas o resultado prático de evolução de qualquer tema parece ser muito pouco, não? Eu vou cortar o Marcos aqui e falar que isso entra em comportamento do consumidor, a gente ensina isso que chama conjunto de consideração e conjunto evocado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem, para quem lembra do modelo AIDA de 1900 e nada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para entrar na mente do consumidor como marca é chamar atenção. Depois a gente tem que ir para a memória, o cara tem que se lembrar da minha marca. Como que você vai consumir a minha marca se você não sabe que eu existo como opção? Entendeu? Nunca vou comprar um carro. Fala uma marca de carro aí que eu não sei. Que não é. Kia. Não, Kia eu sei. Também... Trigo. É ótimo. Modelo. Trigo. Não sei. O que é isso? Como é que eu vou considerar comprar o carro Trigo se eu não sei que esse carro existe, certo? Então, a primeira coisa foi essa bolha. Se as pessoas estão falando sobre a Jade Picon, só para contar a história para você ver como eu sou de Big Brother, na primeira noite ela pôs um pijama e uma outra participante virou para ela e falou assim, não vai ter mais entrada ao vivo hoje. Ela, não, amiga, isso aqui é meu pijama, não é roupa de passear, porque era um pijama todo elaborado, entendeu? Aí gerou vários memes na internet de a Jade Picon indo dormir com um vestido de gala e a gente indo na padaria toda, né, desconjuntada, né? E aí a marca que está patrocinando as roupas lá no programa é a C&A, né? E isso entra no seu conjunto evocado, para depois entrar no seu conjunto de consideração, que é, bom, pelo menos eu lembrei, e aí eu vou considerar, quem sabe, comprar da marca X, entendeu? E aí tem outras coisas que a gente tem que fazer, mas pelo menos furou essa bolha. E esse passo primeiro é o mais difícil,
né? Que é quando a gente está adquirindo, a gente chamava de prospects antes, né? Eu já percebi que essa é uma palavra velha. Hoje a gente está adquirindo visitantes, fãs, seguidores, né? A gente não fala mais prospect. Mas ainda fico na dúvida do que você falou. Tá, isso aí é da marca. Eu falo que o Severo falou de as pessoas debatem temas sensíveis que geralmente não querem ouvir falar. O que eu digo é o resultado dessa conversa, desse debate, briga, é que não leva a nada, independente das marcas estarem lá ou não. Sim, mas para o nosso interesse aqui de marketing, né, as marcas estão no meio ali e furam esse casulo, essa barreira de entrar no conjunto de consideração. Sobre os assuntos A, B ou C, realmente aí alguém de transformative marketing, ética no marketing, marketing político poderia falar melhor do que eu se gera algum resultado não. Mas para as marcas, para as empresas, para as celebridades, né? Por que entrar no Big Brother? Nara Azevedo, por que entrar no Big Brother? É um jeito dela, ela é uma cantora conhecida, eu conheço, eu gosto da Nara Azevedo, mas ela vai a outro patamar. Aí, como o Marcos falou, quem nunca ouviu falar, falou assim, Nara Azevedo? Quem é essa cantora? Eu nunca ouvi uma música dela, deixa eu procurar aqui, né? Eu não sabia quem era, se eu esbarrasse mas o refrão da música dela eu conhecia. Eu acho que é um outro nível de conhecimento. Se alguém falasse, essa música, eu conheço esse refrão. Aí, quando você vincula a imagem, ela entra no seu conjunto de consideração, né? Ocorre o framing, né? Aquilo vira um stick no seu cérebro e você passa a saber quem é aquela pessoa. Até por isso que eu acho que hoje, Big Brother, pelo tamanho que ele alcançou, é um projeto de vida de algumas pessoas. Você vê, né, a pessoa fala, eu tentei 5, 6 vezes, graças a Deus eu estou aqui, o cara é eliminado, o cara não é famoso, né, mas ele é eliminado, aí todo mundo fala, você vai conseguir grandes coisas lá fora. Só o fato dele entrar já virou um turbilhão de oportunidades aí, porque vira uma bazuca, né? Todo mundo vai conhecer essa pessoa. Agora, uma coisa, Tiago, essas bolhas, a gente pode medi-las? Tem como medir, tentar identificar as bolhas, mensurar de alguma maneira? Bom, eu assim, não sou ferrenho telespectador, né, de Big Brother, mas pela perspectiva científica, né, eu acho de fato muito interessante, né, porque você consegue entender um pouco mais das relações humanas, né? A gente sabe que é muito complexo, né, as relações humanas e tudo mais, né? E você pode fazer uma associação muito forte aí com ciência de dados para entender esse tipo de bolhas acontecendo, né? Não só isso, como também as relações, né, que ocorrem entre os próprios participantes, né, em termos de votação e tudo mais, né? E existe uma área, né, da matemática, da pesquisa operacional, chamada análise de redes, né, análise de grafos, em que isso se encaixa muito bem, né? Então, por exemplo, você tem um nó, que são os participantes, né? E as arestas são as relações entre os participantes, seja votantes, ou seja, blocos para fazer panelinha, enfim, né? Então, você consegue analisar como é que se dá, né, esse tipo de agrupamento da rede e tudo mais, você consegue analisar métricas de redes complexas, né, para fazer tudo isso, né? Fora também estudos que, por exemplo, né, teve o estudo da Illumio, né? E lá foi indicado, né, o estudo das hashtags, né? Que é isso, basicamente? Eles pegaram o que as pessoas estavam falando, né, no Twitter, no Facebook, enfim, né? Juntaram isso tudo, né? Eu acho que foi só o Twitter, porque ele usou as hashtags, né? E aí você consegue saber o que as pessoas estão pensando, né, acerca disso. E quem vota é o público, né? Então, se você consegue, né, uma amostragem significativa, né, você muitas vezes consegue aproximar o resultado, né? E foi o que eles fizeram, eles conseguiram saber, né, que realmente o participante, que era o Rodrigo, né, que saiu também, ele estava lá com 103k, né, de hashtags fora Rodrigo, né? Então, você vê que realmente, né, você trazendo ali a perspectiva de dados, né, você consegue fazer previsões, né, que você nem imaginaria, né? Como é que você imaginava, né? Que apesar de ser o público, né, mas o quão representativo é, né, o tamanho das hashtags, né? Então aí entra muita estatística, entra muita ciência de dados em cima disso, né?
E a detecção dessas bolhas vem daí também, né? Você acompanhar isso ao longo do tempo nas redes, né? Então, vários estudiosos aí trabalhando, né, em suas teses aí, apesar de muitas pessoas acharem Big Brother é um negócio fútil e tudo mais, né? São as relações humanas, né? Então, por mais que sejam coisas tendenciosas, né, que eles vão escolhendo ali a dedo, né, participantes que são influencers, participantes que são famosos e tudo mais, para fazer todo esse atrito, né, e tudo mais, para gerar, né, audiência, né, também é uma amostra, né, que pode ser representativa ou não, né, de certos grupos da população e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma perspectiva bem interessante, né, de ser estudada. Tem uma Esse coisa aí, desculpa, Davi. prossegue. Tem só uma coisa aí que o Thiago falou, que pode adicionar, que é interessante da perspectiva da pesquisa de mercado, que antes, para a gente ter esse tipo de assessment, né, de levantamento, a gente precisava perguntar diretamente para as pessoas. E hoje isso está disponível na internet e tem muita gente tentando fazer N estudos aí para tentar, sem perguntar para ninguém nada, ver com esses dados de internet como que a pessoa se comporta, que pode ser muito mais acurado, né, muito mais certeiro do que perguntar, né, diretamente. Fala, Marcos. Sim, com certeza eu posso dar um... Pode, claro. Fala aí, mestre. Fala aí, depois eu falo. Então, levantei a mão aqui porque o que acontece? Você tem dois tipos de fontes de dados comportamentais. O primeiro é o que eles chamam de mindset metrics, ou seja, você tem que perguntar para as pessoas para ouvir o que as pessoas têm a dizer, consideração, awareness, tal. Agora, quando você pergunta, você elimina a questão da espontaneidade, porque você tem uma interação com a outra pessoa. Pode ser uma pergunta individual, pode ser uma pergunta via formulário, tem uma interação. Agora, quando eu comento, quando eu largo dado na rede social comentando, quando eu compartilho algo no privado para a Lilian, um vídeo e tal, eu estou sendo o mais espontâneo possível com as minhas atitudes, com aquilo que eu penso, Então, acho que isso é muito relevante para a ciência de dados e para a análise de dados comportamentais, porque são disparos espontâneos, sei lá, via comentário, compartilhamento, postagem, que sinalizam algo que está na minha cabeça. Eu acho que isso é interessante, né? Porque muitas vezes você sabe, por exemplo, lá no IBGE, quando você vai fazer perguntas sensíveis, né? Você não tem o viés do observador, né? E lá nas redes sociais não tem o viés do observador, né? É claro que tem um certo nicho, né? E tal, você vai se preocupar um pouco mais, né? Mas você vai estar bem mais livre, né? Desses tipos de viés, né? E outra coisa interessante, né, que estudando, né, essas bolhas, estudando o perfil dos participantes, né, muitas vezes você pode pegar, né, pessoas ali que vão ser embaixadores de marcas, né, tanto que trabalham-se muito, né, nas provas e tudo mais. Teve a prova lá que eu vi aqui no estudo da Illumio, que foi sobre da marca da Ambev e tudo mais, né. Então, todas essas marcas, né, elas estão colocando ali o perfil delas e tudo mais, né? E quem tiver um match maior, né, vai ser o embaixador possível da marca, porque tem, ó, como o mestre falou, né, uma bazuca, né? Então é uma quantidade de pessoas absurda que assiste aquilo ali, né? E se tiver relevância, né, do participante com fazer um match ali com a marca, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, né? E muitos dos outros participantes dos outros BBBs e tudo mais, né, viraram aí, né, embaixadores de marcas e tudo mais, né? Teve o último ganhador, né, que também está fazendo do Santander, salvo engano, né? Enfim, vários participantes, eles são perpetuadores das marcas e tudo mais, e isso tudo gera monetização aí para as marcas também, né? Então é um marketing absurdo, né? O papo aí que a mestra Lilian falou, né? Da onde vem essa grana toda, né? Essa monetização, é tudo isso, né? Tudo isso que envolve. Lilian, uma coisa aí, o Tiago falou dos embaixadores de marca, quer dizer, as marcas entram nessa, estão atrás de alguma coisa, né? Não é pelos belos olhos dos
consumidores ou dos influenciadores. O que eles estão buscando no embaixador? Ou embaixadora, embaixatriz, seja lá o que for. Então, eu acho que nisso aí, não sei se o Marcos vai concordar comigo, mas nisso aí eu acho que também teve uma mudança grande entre a questão de embaixador de marca e influenciador. Eu acho que nesse caso não é só uma mudança de nome, tá? Porque tem muita coisa que a gente muda o nome, mas na verdade é a mesma coisa, né? E isso aí não foi, porque pensa como era antes da internet. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente que nem nasceu antes da internet, mas vou explicar para vocês como era, né? Uma pessoa dizia que usava uma marca, ela não podia falar comigo pessoalmente ou numa relação mais próxima, né? Então, tinha anúncio no rádio, na televisão ou na revista. Eram vários graus de separação entre eu e o sponsor da marca ou a celebridade, né? E até a gente aqui tirava um barato, por exemplo, que a Xuxa fez propaganda há muitos anos para Monange, né? No qual ela se banhava assim no hidratante Monange, né? E no boca a boca, quando o boca a boca mesmo, um falando para o outro, a gente falava assim, até parece que a Xuxa, com o dinheiro que ela tem, ela usa hidratante Monange, que é um hidratante barato até para o varejo, né? O valor do ticket dele é baixo, né? Bom, passa para agora, né? Os sponsors de marca, as celebridades, enfim, que todos são influenciadores hoje, eles têm que ter uma persona, né, criada, um branding para a internet. E para a internet, para a vida, né? E as marcas fazem parte, e essa teoria antiga, né, do eu estendido das pessoas. Como que a gente sinaliza para os outros quem a gente é? Muito do que a gente usa é os objetos de consumo. Só para falar que isso não é coisa do capitalismo, não, tá? A gente também sinalizava quem a gente era antes do capitalismo por meio de posição social, do tipo, qual é a atividade que você faz? Você é pastor, você é agricultor, você é escriba, você é um padre, enfim. E antes disso ainda, tem um livro do Freud super famoso que chama Totem e Tabu, né? A gente tinha os clãs e tinha as cores, a gente identificava quem a gente era. Hoje, na nossa sociedade, a gente identifica pelas posses. Tudo isso para chegar em que as marcas fazem parte do branding persona dos influenciadores. Então, tem que ter, e aí tem um artigo, preciso achar a referência para pôr aqui no link, né? Um artigo que fala que usar celebridades, né, funciona muito melhor quando existe congruência entre o influenciador e a marca, né? Não faz sentido eu aqui, que não sou crossfiteira, fazer propaganda aqui de crossfit e tal, né? Mas faz sentido, como faz sentido para a Gabriela Prioli, que é uma mulher muito bonita e gosta de estar bem apresentada, fazer propaganda de shampoo, de maquiagem, enfim, porque é congruente com a persona de influência dela. E isso funciona também para o Big Brother. Lá dentro vai ter um monte de gente gostando de várias coisas e vão ter oportunidades para as marcas utilizarem. Por exemplo, um que está circulando agora é que o Thiago Abravanel gosta de bebê reborn. Para quem aqui tem filha pequena, como o Marcos, deve conhecer. Minha filha me pedia muito esse bebê reborn, que é uma boneca caríssima, né? E o Thiago Abravanel tem um bebê reborn do Avatar na casa dele. Tá circulando a imagem pela internet. Tá vendo? Eu não assisti um episódio e eu sei que isso aconteceu lá, ele estava falando, né? E R$800. Então, é cara essa boneca, demais, né? Aí eu, se fosse do marketing da Bebê Reborn, já estava usando isso, sendo patrocinador ou não, entendeu? Porque surgiu a oportunidade de falar do assunto, né? Então, as marcas estão nessa por causa disso, né? Do mesmo, assim, isso é muito fácil fazer com o Big Brother porque está na mídia, mas a gente tem uma atividade que se chama social listening, que é mapear a internet e ver se tem algum influenciador falando do nosso produto. E isso que o Thiago está falando dos grafos, a gente mede pelo nível de centralidade do influenciador.
Se a marca não mapear isso, ela não vai saber, por exemplo, que influenciador A, B ou C, que não é muito conhecido popularmente, está trazendo um monte de seguidores para sua marca. E às vezes pode ser uma coisa que cabe na nossa estratégia ou não, e a gente precisa mapear isso. E aí, o Marcos, acho que tem um negócio interessante aí. Você trouxe um estudo que fala, acho que mais ou menos sobre isso, né? Sobre o impacto do número de seguidores e até a divergência de produto nas atitudes da marca, né? Como a marca vai se comportar. O que você tem para falar para a Na gente? verdade, é um estudo do International Journal of Advertising de 2017, e eles analisaram o impacto do número de seguidores na atitude de marca. Então, eles fizeram 2 estudos experimentais com influenciadores, quer dizer, onde apresentaram para a amostra a questão das pessoas serem influenciadores e descobriram que influenciadores com alto número de seguidores são mais o que eles chamam de likable, né? Então, pessoas tendem a gostar mais, né? Parcialmente porque eles são considerados mais populares. Só que eles também testam uma outra coisa. Tem muito influenciador que não segue muita gente. Outro dia eu fiquei assustado, entrei num perfil de uma influenciadora, ela não estava seguindo ninguém. E isso chama a nossa atenção. Não sei se vocês já se depararam com isso no Instagram. Ou esses caras mais assim ligados em Instagram tinha uma moda que você tem que seguir menos de 100 pessoas para mostrar que você é uma pessoa restrita, né? Uma palhaçada sem tamanho. Mas, enfim, isso afeta a nossa percepção. A gente está falando sobre isso porque afeta a nossa percepção, né? E como profissional de marketing, a gente tem que entender isso, né? Então, quando o influenciador segue poucas contas, isso pode impactar negativamente essa medida de likability, ou seja, propensão a você gostar, né? Aí eles complementam que quando você coopera com influenciadores com muitos seguidores, né, talvez não seja a melhor escolha de marketing promover, usar a promoção da sua marca por meio desses influenciadores que seguem poucas pessoas, porque isso pode diminuir, na verdade, o contrário, né, que seguem muitas pessoas, isso pode diminuir o que eles chamam de percepção de marca única, né, e, consequentemente, as atitudes de marca. Porque isso afeta diretamente a nossa percepção. Então, se eu tenho uma marca exclusiva, talvez eu vou procurar um influenciador que não segue ninguém, ou siga poucas pessoas, porque essa pessoa está sinalizando para a rede social que ela é exclusiva, que ela é única. Isso não é meio narcísico ou eu estou Total. viajando aqui? Total, né? Mas é a era narcisística. Mas de acordo com a teoria de dating e mating, né, no mercado de namoro, isso faz todo sentido, né? Porque você mostra o seu valor como influenciador, porque mostrando assim, vocês vêm a mim e não eu até vocês, entendeu? É como o cara muito bonito que não precisa chegar em nenhuma menina, porque todas as meninas querem ficar com ele, entendeu? É um laboratório, né? Um laboratório a céu aberto que nós estamos vivendo. Esse laboratório tem como nós verificarmos a qualidade dos dados, Tiago, desse laboratório a céu aberto? Quer dizer, você tem as redes, tem todas as mídias sociais disponíveis, tem dados à vontade, agora com restrições, mais ou menos, né, das famosas leis de proteção de dados individuais, pessoais, etc. Mas, não sei se as pessoas estão dando muita atenção para isso. Mas a qualidade desses dados todos. A gente sabe que dados em abundância não significa grande coisa. E aí, Tiago? Com certeza, nem sempre mais dados significa melhores resultados, né? Se os dados forem totalmente viesados, né, ou tiver um viés de seleção muito forte, né, você vai estar ali completamente introduzindo um viés na tua análise, né? E esses dados, como eles são não estruturados e tudo mais, tem que ter um trabalho muito forte, né, de adequação a esse tipo de situação, né? Então, você, para trabalhar com dados não estruturados,
existem várias técnicas aí que perpassam aí desde governança, a engenharia de dados e tudo mais, né? Saber se vai ser armazenado em dados, provavelmente em banco de dados não relacionais, né? Para trabalhar com dados não estruturados e tudo mais. E tem que ter realmente um trabalho muito maior em cima desses dados, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, de É fato, muito né? Mas você fácil pode usar tirar. como fontes de adicionar, trazer ali uma maior acurácia, vamos dizer assim, né? Tentando trazer novas informações, né? Mas tem que tomar muito cuidado para se trabalhar com esse tipo de dado, com certeza. Então, Marcos, tirar conclusões a partir desse conjunto de dados, desse real Big Data, sem ter uma boa crítica sobre a qualidade da sua base de dados, sobre o resultado, a gente pode estar achando aqui um monte de coisa que está errado, não pode? Eu acho que sim. Outro dia eu conversei com o Thiago sobre isso. Não vou te falar que eu sou um crítico, mas eu acho importante o papel de quem está modelando e quem está analisando os dados e importante o conhecimento teórico dessa pessoa. E aí o marketing, eu sou apaixonado pelo marketing, acho que a Lília vai concordar comigo, o marketing é uma das disciplinas que sofre influência de várias outras sub-áreas, economia, psicologia, comunicação. Então, se você não conseguir compreender que parte do que está sinalizado, refletido nos dados, vem dessas teorias, né, você fica prejudicado. Então, se você coloca, sem demérito nenhum, para um estatístico puro, para ele analisar dados de marketing, dados de atitude, comportamento, ele vai precisar recorrer à teoria para conseguir entender o que está refletido naqueles dados. E é isso que faz o marketing tão legal. Eu vou fazer um parênteses aqui. Outro dia, que não é sobre Big Brother, mas eu até mandei para a Lília. Os caras fizeram um experimento, eu adoro comportamento humano por causa disso. Os caras fizeram um experimento para saber se oscilações transitórias na felicidade podem influenciar nas decisões econômicas. Por que eles fizeram esse experimento? Porque isso contraria a economia neoclássica. A economia neoclássica fala que isso não existe. Aí os caras levaram 64 fãs de Super Bowl para dentro de um bar e mensuraram essas medidas, né, de felicidade transitória, tipo, 15 vezes durante jogos da NFL, que esses caras assistiam do futebol americano. E descobriram uma relação, e aí testaram isso contra 4 decisões econômicas, que era doação, propensão a fazer uma aposta arriscada, né? E aí, sensacional, assim, um experimento em ambiente natural que captava essas oscilações, né? E aí está lá no paper assim, olha, Mestre, eu nós não sei se você reconhecemos... lembra, mas só de curiosidade, tipo, quais métricas foram utilizadas assim para mensurar a felicidade transitória? Algumas medidas foram, quer dizer, a maioria das medidas foram via questionário, né? Foi survey, só que eles aplicaram assim ao longo do tempo, nos blocos de comercial do jogo. Então, assim, naquele momento, o time estava ganhando, o time estava perdendo, então a ideia era que isso, de repente, eles conseguissem captar isso, né? E aí eles identificaram algumas, mas o mais interessante é que, cara, foi muito legal, assim, eles escrevem no paper, eu até mandei para a Lília, olha, nós reconhecemos que fazer um experimento num bar não é um ambiente assim, controlável, o mais controlável possível, porque você tem gente que bebe, aí você até fala, ninguém ficou intoxicado, intoxicated, mas é o tipo de medida e o tipo de variável que a gente consegue captar comportamental. Nosso estado de espírito influencia as nossas decisões e os nossos comportamentos. Então, imagina um cara que não é dessa área mercadológica e ia estar analisando esses dados. Ele não vai conseguir entender isso, né? Ele vai precisar recorrer à literatura, que vai ser um instrumento teórico para ele conseguir interpretar esses dados. São muitas variáveis. Eu tenho uma dúvida aqui, que você falou do ambiente de estudo. No caso, você falou o bar, né? Que não é controlável, etc. Quando fala em laboratório, fazer laboratório, etc., é um ambiente mais controlado. Mas quando você coloca... Existe até um estudo sobre pessoal que usa
animais, né? Ratos, para fazer pesquisa, e põe naquele ambiente, aí começa a fazer umas coisas com o rato ali, blá, blá. Só que, pô, não é um rato que está na natureza, ele está no laboratório, está numa gaiola, ele está submetido a um estresse. Isso muda o comportamento dele em condições normais. Então, eles fazem isso com os ratos sobre o uso de drogas. Aí você pega um monte de ratinho, põe em gaiola, aí vê se ele vai usar cocaína, usar não sei o que lá. O rato está estressado, é capaz até de ele usar cocaína. Mas será que na natureza ele usaria, não usaria, etc? Os caras fazem essa pesquisa. E tem um estudo que diz que, bom, não é o melhor estudo, isso não vai dar resultados bons porque está se metendo em estresse. Voltando para o BBB, as pessoas estão lá na sua gaiola, sujeitas a vários tipos de estresse, imagino, que dentro daquele negócio lá, daquela casa, tem um estresse de tudo que é tipo, né? Da competição, da pressão externa, a própria pessoa já entra pressionada, ainda mais esses influenciadores. O resultado que sai do comportamento deles pode estar distorcido, Lilian? Ah, com certeza tá, não é? E é uma coisa que eu tenho advogado muito entre meus alunos, nas redes, com quem eu falo, que a gente não pode julgar uma pessoa pelos piores momentos dela, né? Então, a gente já teve um episódio aqui, a gente pode colocar no link da descrição depois, né? Falando de cultura do cancelamento. Todo mundo tem seus momentos de estresse, de perder o controle e tal, e hoje essas pessoas são expostas, né? E você colocar uma pessoa no Big Brother, não necessariamente ela vai ser o que ela é na vida real. Aliás, também o que é vida real, né? Assim, será que eu sou a mesma em todos os momentos? Vocês, se me encontrassem com fome, não iam gostar muito de mim, não, porque eu fico irritada, chata, com pressa, né? Né? Eu sou a mesma durante todos os períodos do dia, eu sou a mesma quando estou com dor ou sem dor, eu sou a mesma quando tem um monte de câmera em cima de mim ou não. As pessoas gostam muito de falar de caráter, como se a coisa do caráter fosse imutável, né? E existem circunstâncias que podem, né, nos estressar, como o Deuclides falou, e faz com que a gente tenha atitudes que talvez numa situação de abundância não tivesse, né? Se você tira uma pessoa do seu convívio familiar, das pessoas que lhes trazem apoio e conforto emocional, coloca numa casa cheia de câmera, com um monte de desconhecido, competindo por 1,5 milhão de reais, não sei qual que é, se fosse fazer um estudo, qual que é a validade de predição de personalidade e tal, do que a pessoa faz ali, né? Então, Um fator humano básico, né, Lilian? Se você tem a sua sobrevivência sob ameaça, prepare-se para encontrar o real ser humano por trás de você, porque você quer sobreviver, sabe-se lá o que você pode fazer e como vai se comportar, né? Aí vai depender de um monte de fatores difíceis de quantificar e de dizer que a pessoa se comportar de maneira A ou B. Por isso que é muito fácil Agora, de falar, né? Eu gosto desse assunto porque o pessoal fala de pobreza, né? E tendo vindo da baixa renda, o pessoal fala, não sei, pobreza é estressor para isso, estressor para aquilo. A pobreza é estressor para um monte de coisa, né? Você acha que você vai tomar as mesmas decisões, e a gente fala disso sob carga mental, né? Porque é um estresse que está sempre atrás na sua cabeça. Vocês já devem ter passado por isso, e assim, você está com a cabeça preocupada como é que você vai pagar uma conta, e você não sabe de onde vai vir o dinheiro. Você não trabalha do mesmo jeito, você não performa do mesmo jeito. Se você estiver doente, se você tiver alguém doente na família, é tudo estressor, né? agora nisso tudo, não sei, tem um negócio que até vocês colocaram um estudo sobre hipóteses de inteligência social. Dentro do Big Brother, ou daquele ambiente, né, de Big Brother, como é que essa hipótese de inteligência social se aplica? Qual seria um possível resultado dessa hipótese dentro desse ambiente? Então, esse artigo do Dunbar, né, quem criou a ideia, né, tem lá suas confusões aí de quem foi que chegou na ideia primeiro, mas quem popularizou foi o Robert Dunbar, né? É uma hipótese de que os animais, não só os humanos, eles têm cognição superior por causa das relações sociais intragrupo, intraespécie, ok? Ela não fala sobre os estressores ou o que é essa inteligência social dentro
das relações daquele grupo, tá bom? Porque muda dependendo da espécie. Ele está tentando fazer uma teoria guarda-chuva que responda por todas as espécies, e não só por nós, tá? Se a gente for falar disso, de uma inteligência social no sentido de quem sabe lidar bem com esses desafios, aí a gente tem que ir para outros autores. E quem começou essa linha de pensamento foi Maquiavel, né? Maquiavel que começou essa linha de pensamento. Por quê? A questão é como que eu tenho que me comportar, ou que estratégias estão... É quase como se fosse um arte da guerra para relações sociais, certo? Como que eu devo me comportar? Quais são as estratégias disponíveis para mim se os atores sociais se comportarem de forma A, B ou C, entendeu? Tem um monte de gente estudando isso, de quais são as estratégias gerais, quais são as estratégias específicas, mas eu tenho lido muito etnografia e história para ver esse tipo de coisa, né? Tem um amigo meu, o Leandro Cardoso, ele gosta muito de Idade do Bronze e me mandou um livro para eu ler sobre o colapso da Idade do Bronze, né? E justamente para falar de certas coisas que aconteceram nas regiões de interesse, Oriente Médio, Europa, o norte da África, né? Naquela época, voltam a se repetir entre brigas de estados na era moderna, entendeu? Porque os estressores são os mesmos, geografia, acesso a recursos e tal. Então, eu acho que a história também pode nos ajudar nesse sentido de traçar essas estratégias, né? Eu imagino que deva ter estrategista de Big Brother já hoje também falando, preparando, porque agora a gente já está na temporada 22, né? Não é mais como o primeiro, onde todo mundo entrou meio cru ali, né? Então o cara deve ser treinado entre, se acontecer isso, tantas pessoas brigando com todas, tal, como que você se comporta, né? Exatamente como um episódio do Black Mirror que se chama Nosedive. Vocês lembram disso? Naquele episódio da menina que vai caindo o rating dela na rede social e ela contrata um consultor de lá para ver como que ela melhora as estrelas dela na rede social, o que ela deve postar, com o que ela deve falar e tal. Então, esse tipo de estrategista existia no Black Mirror. Deixa eu contar para vocês, por causa da minha pesquisa do Tinder, já existe coach de Tinder, tá? Não preciso mais disso. Bom, né, Marcos? A gente já era nesse mundo aí. Esquece. Com certeza. Mas agora, uma coisa aqui, vamos voltar aqui para as marcas e como é que elas vão, então, se posicionar nesse mundo, né? Você já falou, as marcas já descobriram mais ou menos como atuar em ambientes ou em programas tipo Big Brother e nas redes sociais. Vocês têm ideia do que as marcas devem evitar para evitar o churn nesse mundo que é uma floresta de perigos, eu imagino? Não, eu estava dando aula outro dia sobre isso, e aí eu pensei no caso do tenista do Federer, né? A polêmica dele aí com a questão... Do Federer, Djokovic. Não, desculpa, Djokovic. Desculpa. Com a questão dele optar... eu não sei se ele optou por não se vacinar ou ele questionou. Ele optou por não se vacinar porque ele tinha pego, etc., e ele achou que não precisava se vacinar. Mas aí parece que descobriram, não sei se descobriram no que ele mentiu, eu não acompanhei o caso todo, mas aí eu comecei a pensar. Então, assim, o que acontece, né? Então, você tem a Melina vai poder falar isso muito melhor do que eu, mas eu estava lendo sobre o comportamento do consumidor, e aí você tem uma questão que é a seguinte: você tem as crenças do consumidor, do comprador, do potencial comprador, do indivíduo, e isso leva à atitude, né, positiva ou negativa, e isso leva à compra, né? E essas crenças elas são reforçadas por ações de marketing direto, né, assim, todos os dias, enfim. Então, alguém fala assim, Marcos, e o homo? Eu falo assim, o homo lava mais branco. Né? Isso é uma crença que eu tenho. Né? Por quê? Porque ele possui micropartículas que agem durante a lavagem. Isso foi construído na minha cabeça, é uma crença que eu tenho. Então, quando acontece na questão do marketing, quando acontece esse tipo de episódio, e aí eu li que parece que algumas marcas estavam querendo retirar o patrocínio do Djokovic por causa disso, é porque o medo delas é que isso entre no sistema de crenças das pessoas.
né? A mesma questão do Spotify que aconteceu essa semana, né? Que o Spotify reagiu à saída do Neil Young rapidamente, falando que implementou uma política, uma estratégia para combater a desinformação. E isso entra no sistema de crenças. Bom, eu queria ser breve aí, porque a gente está se aproximando do final do episódio. Beleza, eu acho que, obviamente, se a gente for discutir essa história toda, ainda vai ter muito tempo necessário para isso. Eu acho que vai não Pano para faltando manga. oportunidade, não faltando oportunidades, já que nós estamos começando 2022, e a gente tem um ano pela frente que vai ser maravilhoso para debater um monte de coisa. O apocalipse está chegando, então vamos ver. Gente, eu acho que podemos terminar aqui, aguardando o apocalipse. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e iniciar mais um ano.